com muita alegria, né, que eu e a Ana Flávia preparamos, estamos mais essa noite com vocês aqui. E como a Jamila falou, né, o nosso encontro vai falar um pouquinho sobre o Porto e o Mar, o que te leva e o que te prende, né? Então, acho que é um momento de muita graciosidade para a gente estar discutindo e olhando, voltando para a gente mesmo, para a gente ter essa conexão entre o corpo e a mente que a gente já vem falando há algum tempo. E vou deixar a palavra aí com a Ana Flávia para falar um pouquinho o porquê desse tema, né, que a gente resolveu falar. Boa noite, né? Que bom estarmos aqui. Hoje a gente traz começamos, né, a adentrar ao nosso projeto. Então a gente escolhe o tema O Porto e o Mar a partir de uma conversa nossa, né? Eu e a Ana. Sobre um livro, né, que eu estava lendo, e ele trata de um profeta que ele está de partida de uma cidade onde ele viveu durante 12 anos, né? E quando ele vai embora, as pessoas da cidade pedem a ele que deixe ensinamentos, né? Ensinamentos em que sentido? No sentido da percepção dele a respeito da vida, sobre o amor, sobre a morte, sobre a tristeza, as alegrias, os filhos. Então, aquilo nos inspirou para estar aqui hoje, né? Só um minutinho que eu não estou conseguindo, Ana. Peraí. Isso nos inspirou para estar aqui hoje. E por que o Porto e o Mar, né? Sendo que a gente escolheu um assunto tão, né, tão pouco, vamos dizer assim, tão pouco poético, né, no sentido assim da ansiedade, até a partir da demanda de muitas pessoas do último grupo, mas a ansiedade, ela traz muitos aspectos que nos prendem, né? Nos prendem e nos limitam na nossa viagem pela vida, né? Então, o que nos deixa no porto e o que nos faz seguir adiante. Então, essa é a nossa proposta de hoje, e eu gostaria, assim, né, que todos estivessem muito presentes. Nós vamos fazer agora um minuto, assim, de conexão. A Ana Cláudia, ela vai conduzir um pouquinho aqui de uma conexão do corpo, com a alma, com as emoções, né, Ana? E aí, para a gente iniciar a nossa jornada nesse caminho. Isso, para a gente fazer isso, né, eu acho que é algo muito importante para a gente centrar, para a gente fazer um pouquinho, que muitas pessoas chamam de meditação, né, mas eu falo que é estar nesse momento, no momento presente, para que a gente consiga trazer o nosso corpo, a nossa mente, para esse momento, de conectar com o interno, conectar com você, com muitas vezes com algo que traz a representatividade para você nesse momento que a gente está passando de hoje. Jamila pode colocar a música para a gente. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês sentassem numa postura bem confortável. Nessa postura, se ajeite na cadeira, se ajeite na cama, se ajeite na posição que você estiver. Gostaria que vocês fechassem os olhos, coloque os pés no chão, deixe as mãos bem relaxadas. Que vocês comecem a sentir o pé apoiado sobre o chão, relaxem os dedos. Comece a sentir seus tornozelos. Vai relaxando a face plantada, tanto do pé, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vamos subir um pouquinho para a região da panturrilha, soltando a perna, atrás do joelho. Vai relaxando, soltando as coxas. Observe a forma que você está sentada, como que você está apoiado, o quadril. Solte a articulação do quadril.
A partir daí, a gente vai sentindo cada vértebra subindo em direção aos ombros, em direção à cabeça. Vai soltando o seu corpo, sentindo a sua respiração, o ar que vai entrando, o ar que vai saindo. Vamos relaxando os ombros, os braços, as mãos. Solte um pouquinho o pescoço, a região da nuca. Vai relaxando toda a cabeça, o couro cabeludo. Relaxa os olhos. Relaxa as bochechas. Relaxa a boca. Sente uma região do seu corpo que está mais travada, que está mais presa, às vezes dolorida. Conecte com essa região nesse momento. E peço que nesse momento você puxe o ar bem fundo, sentindo essa região se expandindo, soltando, abrindo. E solte o ar devagar. Puxe o ar novamente. Bem fundo. Sinta a região se abrir, soltando. Solte o ar devagar. Mais uma vez. Puxou, puxou. Mais profundo. Solte devagar. Nesse momento, observe agora como está a sensação do seu corpo. Como você está sentado, como está a sua postura, como está seus ombros, como está a posição da sua cabeça, a posição do quadril e a posição dos pés. Lentamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Devagar a gente começa a fazer alguns movimentos. Movimentos leves com as mãos, sentindo lentamente. Movimento com os pés. Movimento com a cabeça. Vai soltando, virando os ombros, mexendo. Começa a soltar mais um pouquinho o corpo. Cada um no seu tempo. Vamos voltando devagar. Para que a gente possa começar agora um pouquinho, falar mais. Agora então, vamos lá, ok? Então, retomando. Então, depois da gente fazer essa conexão, né, de estarmos aqui em presença, né, de corpo e alma, né, nós vamos iniciar o nosso assunto falando do nosso imaginário, né? Porque estamos aqui presentes de corpo e alma, mas muitas vezes o nosso imaginário
ele nos leva para lugares muito distantes da nossa presença, né? Então, o imaginário, ele tem uma força muito grande, né? Tanto que nós vamos falar muito disso aqui hoje, que muitas vezes aquilo que eu imagino, eu consigo sentir no corpo como se tivesse acontecendo, né? E olha o poder que a nossa mente tem, né? De nos tirar do aqui e agora, né? E nos levar para um lugar que muitas vezes nunca irá acontecer, né? E esse é o campo aonde a ansiedade ela chega e põe a sua malinha, né? Cheguei, né? E é aqui que eu quero ficar, porque o imaginário ele é um campo imenso, né? De infinitas possibilidades e muitas vezes, né? Quando estamos numa condição, né? De ansiedade, o imaginário ele nunca é positivo, né? Ele é um imaginário negativo, ele é pessimista, né? Ele nos leva a campos, né? Do não posso, não vou conseguir, e se aquela pessoa me vê, né? Que são aquele monte de questionamentos que a nossa mente ela vai criando e nos trazendo impedimentos, inclusive no próprio corpo, né? Porque o corpo, muitas vezes, não muitas vezes, né? O corpo, ele é anterior à fala, né? No sentido assim, muitas vezes antes da gente expressar, aquilo já chegou no corpo. Então, eu saio do imaginário e aquela sensação, né? Que são as sensações que são conhecidas da ansiedade, a insônia, a dor, a sudorese, o tremor, né? Aquela sensação assim de não sair do lugar, eu não vou conseguir, vai imediatamente para o corpo. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Ana, né, Ana? Para você falar de como que isso nos afeta. Exatamente. E realmente o corpo ele fala, né? Ele nos diz muitas coisas. Se a gente parar para pensar, nesse momento, às vezes a nossa fala, como a Ana Flávia falou, a fala vem e o corpo já está nos dizendo alguma coisa. O corpo vem falando antes, né? E nesse processo, ele dá sinais da gente pensar, desde sinais da parte facial, desde sinais com relação à postura. Muitas das vezes a gente quer falar algo, mas o corpo nos diz outra coisa. Quem muitas das vezes ou nunca percebeu, mas se parar para perceber em algum momento, já aconteceu de falar algo, mas expressar de forma diferente. Um sentimento simples que a gente pode dizer nesse momento é: nossa, tá tudo bem? Aí ela se fecha e fala assim: nossa, tô ótima, tô feliz. E, na verdade, o corpo está dizendo algo totalmente diferente. E isso repercute no decorrer da nossa vida, que chegar no envelhecer ou chegar num processo muito longo de algum sentimento pode mudar a postura. E nesse mudança de postura, muitas das vezes eles falam assim no consultório: Ana, minha postura não está boa, eu quero melhorar. Como que você vai melhorar essa postura? Às vezes a gente tem que melhorar muitas vezes o sentimento, algo que está aqui dentro, ou expressando, ou colocando para fora, falando, mas falando. Dentro dessa fala, o mais importante é porque não tem uma conexão, porque o imaginário, como a Ana Flávia disse, tem uma expressão e o nosso corpo está querendo dizer outro. E aí começa muitas das vezes os conflitos, né? Como que o corpo diz algo e a nossa mente diz outra coisa. Então, isso daí faz com que o nosso corpo cada vez mais... E o nosso meio ambiente, ele não traga de uma forma com sintonia, com harmonia. E quando a gente vem expressar essa questão da emoção e do corpo, a gente quer o quê? Uma sintonia. Dizer algo, muitas das vezes estão conectados. E essa conexão, às vezes, não acontece, não é por, nossa, mas eu não estou conseguindo conectar por coisa ruim, porque você não está conseguindo conectar. Mas muitas das vezes porque tem algo que está preso, tem um amarrado ali, que a partir daí precisa o quê?
soltar. E soltar desde a expressão física como a expressão emocional. E a partir daí a gente consegue trazer o quê? Várias das questões, como a Ana Flávia já falou, de ansiedade, da gente pensar de estar acelerado, com sudorese, com batimento cardíaco, com alteração da respiração, sentir falta de ar, ou muitas das vezes, se a gente pensar o lado oposto, às vezes de uma depressão, de estar mais quieto, querer um lugar com menos luminosidade, o corpo ficar mais parado, não se mexer tanto. Então, como que isso acaba interferindo dentro desse processo, né? Então, ter essa conexão entre o corpo e a mente é muito importante, e caso isso não aconteça, caso vocês não conseguem perceber, não tem problema, tudo eu falo que é um processo. E um processo de duas formas, porque ou muitas das vezes você não conseguiu acessar aquilo ainda porque não está no momento, e está tudo bem se não está no momento, ou porque você está passando por ele e o corpo está querendo dizer algo. Ele pode estar te dizendo como uma dor, ele pode estar te dizendo com alguma patologia, por exemplo, uma gastrite, por exemplo, uma alteração de uma pressão arterial. Então, esses sinais que o corpo dá para vocês, que dá para a gente, na verdade, a gente tem que começar a ficar atento. O que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou assim hoje? E a partir daí a gente começar a trabalhar e entender um pouquinho para saber o que ele está querendo nos dizer, né? Ok? Porque muito de como estamos, né? Não somos, estamos, né? Estamos sempre em processo, sempre em mudança. Muito de como estamos, né? Claro que não estou dizendo das questões que são hereditárias, né? Não estou dizendo que não é isso, mas também a gente aprende muitas coisas no nosso ambiente, né? Então, o ambiente ali que nos formou, né? Então, assim, um ambiente onde existe uma pessoa que é extremamente ansiosa, que ela está sempre com pressa, que ela está sempre, né, sempre posterior ao que virá, né? Então, assim, ela está sempre um passo à frente. Então, ela transmite isso para a criança, né? Então, a gente termina, muitas vezes, vivendo em ambientes que são ansiogênicos ou ambientes que são depressivos, e que a gente traz essa carga, e quando adultos, né, a gente não sabe muito bem diferenciar de onde que isso vem, né? Porque a questão da ansiedade, principalmente, por ela ser algo hoje que é generalizado, vamos dizer assim, né? Eu escuto aqui no consultório, né, principalmente quando as pessoas estão em processo de seleção, que vem pedir ajuda né, para se entender melhor, para participar. Então, assim, quando você vai perguntar de característica, qual é a característica? Sou ansioso, né? Quando você está ali com jovens, né? Eu escutei isso essa semana, uma adolescente que acabou de mudar de escola, e na escola tem educação das emoções, e a professora perguntou características, ela falou assim, nossa, sabe o que eu observei? Quase todo mundo da sala é ansioso. Aí eu falei que eu era também, porque aí eu não ia ficar diferente, né? Como um bom adolescente, né? Mas olha o que a gente vem passando um para o outro, né? Como se fosse assim, a adolescência, desculpa. A ansiedade é a normalidade, né? Então, como vai dizer, né, o Pierre Vai, o Crema, não é a normalidade, é a normose, né? É uma nova normose, né? É como se fosse algo que não faz bem, mas se tornou tão natural que já faz parte do nosso discurso. E muitas vezes a gente traz esse discurso sem conseguir conectar com a gente, né? Aqui no consultório eu falo muito assim, então vamos entender a sua ansiedade, né? Como que ela manifesta para você? Porque a ansiedade, ela já está posta, né? Se você entrar em qualquer site de busca ou qualquer livro, né, de referência médica, ele vai descrever claramente todos os sintomas da ansiedade. Dificilmente, no mundo em que vivemos, não estaremos enquadrados, né? Então, nos enquadraremos sim,
Mas a principal questão é, a ansiedade, ela é genérica, né? Parece até, eu costumo brincar às vezes, né? Uma boa brincadeira, né? Eu falo, parece até assim uma entidade que chega, né? A ansiedade chegou, né? Não parece que faz parte de mim. Então, como que eu construí isso em mim, né? Como que eu lido, né, com a minha expectativa, como que eu lido com as minhas frustrações. E aí, quando a gente vai trazendo, assim, outros nomes para a ansiedade, a gente vai entendendo que não é a ansiedade, é como que eu lido com a minha vida no dia a dia, né? Se eu sou uma pessoa mais flexível, se eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a me frustrar mais, né? Quando a gente pega ali uma situação, né? Nós vivemos num momento, né? Que tudo é uma bagunça, né? A gente está aí numa expectativa de que pode ser que amanhã eu vou tomar essa vacina e as coisas vão melhorar, mas ao mesmo tempo a gente assiste jornal e a gente vê tudo piorando em todos os lugares, e aí a cabeça vira uma bagunça e a vida está uma bagunça. Nesse sentido, e em outros também, né? Programei uma coisa legal para fazer no final de semana com meus filhos, criamos uma expectativa maravilhosa e, de repente, vem um temporal. E aí? Né? Temos que lidar com isso. O lidar com a frustração, ele é importantíssimo também para a gente aprender a lidar com a ansiedade, né? Porque, normalmente, como eu disse, a ansiedade ela está ligada. Dificilmente você tem uma ansiedade com pensamentos gostosos, nossa, estou ansiosa, olha que delícia. Não, a gente até dá outro nome para isso. A gente fala assim, nossa, estou numa expectativa de que isso aconteça, né? Mas a ansiedade é assim, e se não der certo? E se o fulano não vier? E se o encontro não der certo? Aí se ele não gostar de mim? E se eu não estiver bonita do jeito que eu acho que eu deveria estar? Então, a ansiedade, ela fica aí nesse lugar que muitas vezes ela vai criando ali na nossa mente um lugar do não, né? E o não é isso. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e, assim, me ligou assim desesperadamente. Ela chegou aqui, eu imaginei até que seria uma coisa assim completamente diferente, né? Eu falei, não, claro, vou te acolher, né? Imaginei que era até uma situação que tivesse acontecido, e como estava chegando no final de semana, eu senti o desespero dela. Me organizei e consegui acolhê-la aqui no consultório. E aí ela chega, e aí ela fala assim, olha, eu não tenho o que te falar, porque não está acontecendo nada. Mas eu sinto um desespero, é uma coisa tão louca, para você ter ideia, é assim, amanhã vai ter um almoço num sítio, nos amigos do meu marido, e eu já penso, eu vou chegar lá, vai ser ruim, ninguém vai me dar papo, eu vou ficar sozinha, ninguém vai ajudar a cuidar do meu bebê, e aí eu já disse para ele, não, eu não vou, né? Porque no imaginário dela, tudo já tinha fechado, e fechou como? Fechou como uma tempestade, o tempo fechou, né? Então, ela não se permitiu viver a experiência, assim como ela não vem se permitindo viver várias experiências, né? Ela não está se permitindo, inclusive, curtir o bebê, porque ela já fica olhando para ele e fala, será que ele vai dormir? E se ele ficar acordado a noite toda? Como é que vai ser? E amanhã, que eu tenho que cuidar do meu outro filho? Eu vou ficar péssima, né? Na cabeça, tudo acontecendo de uma forma que nada, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, tudo culmina, né, no ponto assim da negativa, do não. E muitas vezes se fecha, inclusive, em oportunidades de viver, né? Então, nesse momento, eu acho muito importante passar para você, né, Ana, a gente falar aqui sobre a questão da flexibilidade, né? Porque a flexibilidade, ela não é só uma atitude que a gente entende com a racionalidade. A flexibilidade, ela também, ela está no movimento e ela está no corpo. Ela está na nossa capacidade de dizer sim,
né? Eu costumo dizer aqui, assim, no consultório, assim, olha, quando a gente está com uma situação, ainda mais com criança, com adolescente, né? Quem não tem filho, mas a gente também se encontra em situações assim, aonde a vida vai lá e dá aquela sacolejada e bagunça tudo, né? Que a gente pode escolher. Ou eu vou estar lá no lugar do frustradão, né? Ou eu vou estar naquele lugar de quem, né? Peraí, deixa eu encontrar aqui, deixa eu arrumar uma brecha e eu vou fazer meu movimento para encontrar uma saída, né? O encontrar uma saída, ele é o dizer sim, né? E quando eu digo sim, eu também estou dizendo sim para a vida. Porque, como a Ana vai dizer aqui agora, na questão da flexibilidade, né? Ela, assim como a gente engessa nas atitudes, né? No sentido da negatividade, nada vai dar certo, né? Isso aqui não acabou o meu final de semana, porque eu fiquei esperando isso há muito tempo, e eu vou me retendo, né, dona Ana? E essa retenção é o quê? Vai para onde, né? Se a gente parar para pensar. Essa retenção vai para o corpo. E aí, quando chega no corpo, o que, que ela acontece? Começa uma dorzinha aqui, começa uma dorzinha ali, começa uma parada brusca. Quem nunca, né? Eu falei que teve várias vezes acontece de a gente está se planejando naquela ansiedade ou expectativa de chegar numas férias, e foi as férias mais planejadas, e aí você começa a trabalhar que nem uma doida, trabalhar, colocar tudo em ordem, e aí quando chega no primeiro dia da férias, para você se desfrutar, o que acontece? Bum, travei minha coluna, travei meu pescoço, não consigo mexer, me dá um torcicolo. Por que isso aconteceu? Toda a expectativa, a ansiedade, todo aquele processo chegou ali. Sabe quando o corpo fala assim, agora eu posso relaxar porque eu dei conta? E aí quando ele relaxa, mas ele trava. Ele trava por quê? Porque ele aguentou uma pressão muito grande. É igual um balão. Quando você começa a encher, 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 chega uma hora que ele faz? Ele explode. E aí fala assim, eu não sei o que está acontecendo. Por que, que meu corpo travou? Fui abaixar para pegar meu menino, eu travei. Fui abaixar para pegar um negócio no supermercado, eu travei. Fui abaixar para pegar a roupa, para vestir a calça, eu travei. E eu não estou conseguindo fazer mais nada. Eu não tenho não consigo mexer, eu não consigo me locomover. O que, que isso quer dizer? Por que, que seu corpo está assim? Você acha que foi por aquele momento? O que vem acontecendo anteriormente para ele chegar nesse ponto, né? São algumas questões que a gente pode pensar. Pode ser com relação ao não, como a Ana Flávia disse, com relação ao quê? A reação que vocês vêm fazendo, que nós vamos fazendo, né? Cada um vem fazendo muitas vezes, e a partir disso daí, fala que é um copo de água, né? Vai enchendo, 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 chega uma hora que ele transborda, não dá conta. E esse fato de transbordar é que muitas das vezes começa uma dor no pescoço, no ombro, uma dor na coluna. E a partir daí, a gente começa a tentar entender, né? O que está acontecendo? Por que, que o meu corpo está me paralisando? E uma coisa que eu gosto de falar muito, porque se começa a incomodar as costas, a gente para muitas das vezes de fazer alguns serviços domésticos, né? Atividades do dia a dia. Eu não posso mais varrer, não posso mais passar pano, não posso mais passar uma roupa. Aí daqui a pouco começa a travar aqui, não posso pendurar uma roupa no varal. Aí daqui a pouco começa a incomodar o joelho, aí eu não posso mais andar, não posso mais caminhar. E a gente vai fazendo o quê? Além das retenções do não, a gente vai retendo o quê? O nosso corpo. Fazendo o quê com o nosso corpo? Paralisando. E cada vez mais que a gente paralisa, ele traz uma rigidez, ele traz uma alteração mecânica, ele traz uma alteração de movimento que fala assim, agora eu não consigo mais. E aí a gente tem os dois extremos, que ou eu estou muito parado, ou a gente começa o quê? A se movimentar muito. Movimento, 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 movimento.
Às vezes esse movimento é uma fuga, uma válvula de escape. Por que você quer se movimentar tanto? Para que você quer sobrecarregar tanto o seu corpo para fazer esse movimento? Para que quer pegar tanto peso? Peso que eu estou falando não é só na academia, não. Peso que eu estou falando não é só na corrida, de correr grandes distâncias, não. Para que quer carregar tanto peso em casa, muitas das vezes? Por que a gente não para, não pensa, será que eu dou conta? Como que eu estou hoje também? Porque nos nossos dias a gente oscila. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Então, entender todo esse processo faz parte para que a gente consiga entender o movimento. O nosso corpo precisa se movimentar. Eu falo isso muito no consultório, né? Porque eles falam assim, eu não posso mais caminhar, eu não posso mais passar um pano, não posso fazer mais. Ana Cláudia, o que eu posso fazer então? Eu falo, você pode fazer o que você quiser, desde que respeite seu corpo. Se seu corpo deixa você fazer esse movimento, tá tudo bem. Mas se ele reclama, porque eu fui fazer um movimento, e aí ele começou a reclamar, colocar uma roupa no varal, não tá legal, opa, vamos pôr um banquinho, sobe no banquinho, que aí você não levanta tanto o braço. Porque ele está te dando notícias, ele está te dando um sinal de que muitas das vezes aquilo ali não está legal. E aí a gente precisa fazer o quê? Diminuir um pouquinho o movimento. Mas muitas das vezes a gente diminui muito o movimento. E o corpo foi feito para movimentar. E aí o que a gente precisa? Se movimentar ele um pouquinho. Tem uma atividade física que é a melhor para eu fazer, que é a mais indicada, um pilates, uma musculação, uma hidroginástica, que eu tenho problema no joelho, no quadril. Não, você tem que fazer o que você gosta. O que adianta a gente fazer uma atividade, sair de casa ou fazer em casa uma atividade que muitas das vezes a gente não gosta. Não gosta de fazer. O que você acha? Como você acha que vai ser a resposta do seu corpo para esse momento, para essa atividade? Vai ser prazeroso? Vai ser livre? Vai ter essa liberdade de movimento? Não vai. Por quê? Se a gente faz por obrigação, é péssimo. Então, tudo isso acaba o quê? Interferindo no nosso movimento. Então, o mais importante, a gente precisa o quê? Entender o que ele está querendo nos dizer. Eu preciso me movimentar, porque eu não posso ficar parado. Mas se eu estou movimentando demais, será que eu não tenho que dar uma pausa um pouquinho? E a partir daí, quando a gente pensa em ansiedade e em depressão, muitas das vezes a ansiedade faz com que a gente se movimente em excesso, muitas das vezes, e aí acaba lesionando, que a gente sobrecarregou. A depressão, a gente pensa o quê? A falta de movimento, a gente não consegue se mover, se locomover, parado. E não é bom. A gente tem que achar realmente esse equilíbrio. E quando a gente pensa numa ansiedade que a gente precisa regredir um pouquinho do movimento, que é parar, respirar, desacelerar, prestar atenção no que eu posso fazer, ou a gente tem que pensar na depressão que está parado, que a gente precisa o quê? Abrir, olhar para frente, entender o que eu preciso almejar, para onde eu preciso ir. E eu falo que é muito legal quando a gente faz esse trabalho de conexão da emoção com o movimento, porque quando a gente tem essa conexão, a gente consegue muitas das vezes observar realmente o que está acontecendo, o que meu corpo está precisando para se movimentar, para, às vezes, parar. E ter essa conexão faz com que a gente busque esse equilíbrio, que muitas das vezes eu falo que esse equilíbrio no nosso dia a dia, pensar em um dia, 24 horas, que a gente acorda, a gente precisa estar em alerta. Depois do almoço, a gente dá aquela sonolênciazinha que a gente precisa parar um pouquinho para dar a digestão. Depois a gente faz um alerta novamente, no final, no meio da tarde para o final da noite, para o início da noite. Depois a gente precisa se desacelerar também. Então, até o nosso dia mostra a onda que a gente precisa ocorrer, né? Então, como que isso faz esse processo de movimento que a gente precisa dentro desse ambiente que a gente está, né? Do ambiente familiar, do ambiente da parte do trabalho. E isso a gente pode olhar esse movimento até separadamente, né, Ana? Sim. E
trazendo aqui a questão do não novamente, e muitas vezes ali no imaginário já vem todos os impedimentos, né? Até para o corpo. Não gosto de nada, não encontro nada que eu gosto. Ai, não, isso eu não gosto. Já experimentou? Não. Né? Então, é o outro lado também, que ali já na imaginação, e às vezes até por questões que a gente tem que avaliar, assim, de onde que eu trago isso, assim, às vezes eu venho de um ambiente familiar que ninguém nunca se exercitou, nunca gostou, né? Nunca foi algo que foi relevante para a família, e eu venho trazendo isso, e muitas vezes com um prejuízo para a minha vida, mas nunca parei para questionar, né? O porquê que eu não gosto, né? Então, assim, o autoconhecimento, muitas vezes vamos dizer, ele é um caminho muito mais doloroso do que alegre em muitos aspectos, né? No sentido assim, porque a gente tem que olhar, né, para determinadas zonas de conforto que a gente foi colocando ao longo da vida, mas que hoje se olha, ela não traz, né? Ela não traz paz, ela não traz tranquilidade, não traz equilíbrio. Muitas vezes é isso, traz um desequilíbrio muito grande, né? E isso que a Ana está dizendo do corpo, eu vou trazer aqui agora para a questão das emoções, né? Uma coisa assim constante que eu escuto também aqui, né, na clínica nossa, mas não aconteceu nada comigo, a minha vida está ótima, está tudo, nossa, nunca teve tão bem, por que isso aconteceu comigo agora, né? Porque muitas vezes o que nos remete, que são questões que estão muito mais ligadas ao nosso inconsciente, ou aquilo que a gente não está percebendo no nosso dia a dia, né? Às vezes vem como sinais que começam fraquinhos, mas se a gente não escuta, eles vão ficando mais fortes. E por que eles vão ficando mais fortes? Nossa, mas que coisa estranha, parece que meu corpo está contra mim. Não, muito pelo contrário, né? O nosso corpo, ele não entende, vamos dizer assim, isso aqui, ele não vai ter essa abstração, né? Isso aqui vai ser bom para Ana Flávia, né? No sentido, não, esse aqui vai ser ruim, vou mandar outra coisa. Não. Normalmente traz, né, aquilo que a gente realmente precisa trabalhar. E normalmente é a nossa fragilidade, né? Que vem numa forma de uma enxaqueca, uma dor no joelho, uma dor na coluna, como a Ana está dizendo. E o que é muito importante, né? Disso tudo que a gente está dizendo, né? No costurar dessa história, né? É a gente aprender a se ouvir. Quando acontece algo, muitas vezes a gente já vem direto para a razão. Mas não está acontecendo nada, está tudo bem, isso aqui é só né? Só aconteceu, né? E aí eu vou buscar uma causa, muitas vezes posso até não encontrar uma causa para aquilo naquele momento. Então, assim, quando a gente fala que o corpo ele é anterior à fala, muitas vezes o corpo ele já simboliza aquilo que a gente ainda não conseguiu expressar sobre a gente. Ou porque está num lugarzinho muito escondido, ou porque a gente está racionalizando demais, né? Ou por até isso, né? Você fala, eu sou muito racional, né? Nós somos um todo, né? Precisamos muito da nossa razão, precisamos muito da nossa emoção, precisamos muito do nosso contato com o mundo, precisamos muito da nossa espiritualidade, que não tem a ver com religião, mas a gente precisa estar conectada com o todo. Quando a gente se desconecta e vai desconectando, o corpo ele começa com sinais, às vezes fraco, uma noite sem sono, né? Aí começa, né? Aí vem ali, acorda com desconforto, uma sensação ruim no peito durante o dia, uma coisa que não consegue dar nome, né? Muito. Rubem Alves tem uma frase muito linda que ele fala assim: quando você encontrar a ferida e a chamar pelo nome, você terá condições de curá-la, em vez de ficar lutando contra os seus fantasmas, né? Então, quando eu chamo pelo nome, quando eu dou um nome para aquilo que eu estou sentindo, é muito mais fácil de eu lidar. Não parece que é algo que me invadiu, que chegou. Tudo nosso vem de dentro, tá?
que é isso que a gente traz da conexão, é o que nos faz ir adiante. Porque quando a gente não se escuta, parece que a gente fica patinando ali muitas vezes no mesmo lugar, né? Você não consegue sair daquilo ali, né? Parece que eu estou saindo, aí eu volto. Ai, meu Deus, voltei para esse ponto de novo. Isso aqui já tinha terminado. Parecia que eu nem estava ansiosa mais. Passei um momento ótimo nas minhas férias. Quando eu chego aqui, brrr, parece que derrubou tudo na minha cabeça, né? E eu volto para todo aquele sintoma e fico na expectativa das novas férias, a expectativa da nova viagem, para que eu distancie daquele sintoma e me conecte comigo mesmo. Só que a gente não pode estar saindo de férias o tempo inteiro, né? A nossa vida é aqui e agora, é com o dia a dia, é com os filhos, se não é com os filhos é o trabalho, se não é o trabalho, são as questões de casa, da família extensa, então sempre estaremos envolvidos com muitas coisas, porque somos humanos, né? E aqui, nesse momento, eu passo assim para a Ana, para a gente começar a falar um pouco, né, sobre como lidar, né, com essas questões no nosso dia a dia, sem ter que precisar daquele momento de férias, de uma situação extraordinária, para que eu possa lidar com o meu interior. E bem, muito bem colocada a fala, né? Mas para a gente pensar da seguinte forma, que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, muitas das vezes, se tem algum desconforto, se tem algo, porque algumas vezes esse algo está num tempo curto, tem lá 2, 3 dias que você está sentindo isso, mas tem gente que tem anos, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos que está sentindo algo, porque às vezes vai e volta, e quando volta com uma intensidade maior em resposta do corpo, e aí nesse processo, muitas das vezes a pessoa fala, eu já me acostumei com isso já me pertence, ela põe isso como rótulo, como pertencimento. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que parar, pensar e ver nesse momento é o quê? Opa, eu quero me livrar, isso não me pertence, tira esse rótulo de mim, porque qualquer desconforto, independente se é dor ou emoção, ou a questão que a Ana Flávia falou, tipo, daquela sensação ruim que a gente não sabe o que é, eu tenho que tirar ela. Ela não me pertence, eu não nasci com ela, a não sei que cada um tenha nascido com ela. Mas se não nasceu, a gente tem que tirar esse pertencimento. E a partir disso daí, a gente consegue trabalhar. Trabalhar pensando numa das pequenas coisas que a gente fez hoje no início, é o quê? Trabalhar, às vezes, essa conexão de respiração, umas respirações simples, que eu acho que é algo que traz, primeiro, essa resposta em conexão com o nosso corpo, esse trabalho da musculatura, falando agora, papo de terapeuta, né? Da musculatura do diafragma, que é responsável por 70% da nossa respiração, de puxar o ar e soltar aqui, isso melhora a vascularização. Se melhora a vascularização, melhora a nutrição do nosso corpo. Se melhora a nutrição do nosso corpo, melhora todo o metabolismo, pensando no neuronal, pensando no vascular, pensando no arterial, pensando em algo muito sistêmico mesmo do nosso corpo. Então, simples gesto de respirar, às vezes, sentar numa cadeira, pode ser na cadeira do trabalho, porque às vezes a gente fica pensando naquelas férias, isso não acontece. 1 minuto que você tira para você do seu dia, ou 2 minutos, 1 minuto de manhã e outro minuto à tarde, ou à noite ao deitar e falar assim, nossa, deixa eu respirar aqui um pouquinho, que hoje meu dia foi muito tumultuado, que eu não consegui nem respirar. Mas a respiração acontece, mas de forma voluntária, porque senão a gente não estaria aqui com essa vida, né? Mas nesse processo de acelerar. Então, a gente pensar o quê? Como que está a entrada e saída de ar? E pensar como que está a nossa respiração, porque às vezes a gente faz uma respiração muito que a gente chama de apical, de respirar muito com o tórax e não respira com o abdômen. Então, o simples fato de colocar uma mão no peito e outra mão na barriga, puxar o ar e soltar, pode ser pelo nariz, puxa o ar e solta pelo nariz, pode puxar o ar e soltar pela boca, de uma forma que você sinta mais confortável e sentir o movimento da mão, tanto do tórax e tanto da barriga. Isso pode fazer deitado. Quem quiser colocar uma música, como a gente colocou hoje, já faz com que a gente consiga o quê? Voltar e centrar para a gente nesse momento de novo.
Se eu estou no trabalho, que eu tenho que tomar uma decisão, se eu estou no trabalho que eu estou muito acelerada, que eu não estou conseguindo nem raciocinar, parar e respirar um pouquinho, isso é maravilhoso. Como também a gente parar e colocar uma música, quem gosta de música, coloca uma música e começar a movimentar seu corpo de acordo com aquela música, que muitas das vezes está me movimentando com uma música mais lenta, porque hoje eu estou a fim de escutar algo mais lento e o movimento vai sair mais lento. Ou eu quero uma música mais agitada, que eu estou precisando suar um pouquinho, né? Que eu falo que é uma das coisas que mais regula essa questão de estresse, de cortisol, alguns hormônios que está no nosso corpo quando a gente tem esse processo de aceleração de ansiedade, ou quando ele está na baixa, quando a gente tem o processo de depressão, a gente precisa o quê? Normalizar, fazer com que o nosso corpo soe, transpire, fica corado, vermelhinho, aumenta a frequência cardíaca e respiratória, cansar um pouquinho, né? Então, qual o movimento que eu posso fazer para chegar nesse momento? Pode ser com uma dança, pode ser com uma música, pode ser com uma atividade física, com polichinelo, pode ser um pular corda. Então, são algo que, às vezes, no nosso dia a dia, com coisas simples, a gente consegue fazer. Se eu estou muito acelerada, às vezes eu preciso desacelerar, eu vou fazer a respiração. Se eu estou muito parada, eu preciso me movimentar, eu vou fazer algum movimento que meu corpo traga nesse processo. Então, primeira coisa é a gente se conectar, entender o que ele está precisando e depois executar. Executar para menos, para eu desacelerar, ou executar para eu acelerar. Então, acho que é o exemplo mais simples e que, se vocês começarem a fazer isso, como vocês vão observar a resposta do seu corpo de algo positivo? Que isso vai na repetição, cada vez mais querendo, e nessa repetição faz com que a gente vire um hábito, né? De que, opa, deixa eu prestar atenção como é que eu estou agora, o que eu estou precisando, né? E a partir daí a gente vai trazendo isso e se organizando, né? A seu microfone, Ana. Uhum. A questão do dia a dia, no dia a dia, a nossa vida, ela é feita pelo nosso dia a dia, né? Nós temos, claro, momentos extraordinários, mas é o nosso dia a dia, né? Que é a nossa presença. A nossa presença, ela está na nossa vida diária. Então, muitas vezes, né, a gente está ali fazendo as coisas, mas sem estar presente no que estamos fazendo, né? Então, assim, quando eu estou cozinhando, né, se eu ponho um foco no que eu estou fazendo, e foco eu falo assim, quando a gente quer fazer a meditação ativa, né, meditação ativa é isso, quando eu ponho foco naquilo que eu estou fazendo, a gente tem que ter um olhar infantil mesmo, bobo para as coisas, né? Olhar uma colher mexendo, ver ali uma alquimia de um alimento transformando em outro, olha que coisa mais louca, né? Um arroz, aquela coisa mais dura, transforma nisso, que alimenta-se multidões, e viajar, que eu falo assim como a nossa imaginação, ela nos leva, né, também para um mundo, às vezes, muito sem saída, ela também pode nos levar para um mundo de saída. E isso tem a ver com atitude de pensamento. Isso que a Ana está trazendo é importantíssimo, porque quando eu respiro curto, né, minha vibração, ela já é uma vibração muito mais de ansiedade, né? Você, né, não sei se alguém já viu alguém tendo uma crise de pânico, alguma situação de ansiedade forte, você vê que a pessoa ela respira daqui para cima, né? Então, aquilo ali traz para a pessoa já uma situação de quê? De pavor, de que nada vai sair do lugar, né? Que aquilo ali é o fim. Então, quando eu respiro longo, né? E que eu estou com o meu foco no que eu estou fazendo, isso é um caminho, claro que não é um caminho fácil, não é assim, amanhã eu começo e já consigo fazer isso. Ele é um caminho duro, no sentido que a gente tem que ter muita persistência, né? Para pôr a energia, né? E uma energia, muitas vezes, de transformação, né? Naquilo que a gente faz no dia a dia. E até um próprio trabalho maçante. Então, às vezes, aqui o que eu até eu falo assim, vamos usar a imaginação de uma forma gostosa, né?
se você não está sentindo algo bom, né? E que já conseguiu dar nome, por exemplo, uma mágoa, né? Imagina uma cor para a mágoa saindo na sua respiração. Imagina o que você precisa inspirar com uma outra cor, né? Eu quero inspirar perdão, trazer isso para mim, encher o meu peito com uma cor, trazer até o meu umbigo e expirar aquilo que eu não quero mais dentro de mim, né? Então, a respiração, se a gente vai brincando, né? A gente tem que ser criança, tem hora, aprender com eles, né? Que assim, a gente vai levando isso para uma brincadeira, no sentido de que a gente consiga ir mudando o nosso imaginário, né? Nós temos pouco tempo agora, né, Ana? Nós já estamos com o tempo contado e, não, né? Enfim, mas até quando a gente mandou a instrução, uma mensagem para vocês irem fazendo um movimento da conexão com a imagem, né? Que a imagem um objeto, um cheiro, né? Tudo que está ali no nosso dia a dia pode remeter a algo que é nosso, né? E a gente ali conseguir dar conectar com simbólico, né? Nós distanciamos muito disso ao longo da nossa vida e até pelo nosso desenvolvimento humano mesmo, né? A gente dá muita importância para o intelecto, não que ele não seja importante, mas a gente pode distribuir isso melhor, né? Então, se conectar com uma imagem, entender o que aquilo me traz, com uma arte, com uma música, com um filme, mas de uma forma que eu consiga conectar comigo mesmo. Isso é importantíssimo, né? Eu não distanciar, né? Porque quando eu vou distanciando, não é quando na brincadeira de criança está frio, está quente, não é isso, né? Se eu estou longe, eu estou frio. Se eu estou perto, eu estou quente, né? Então, assim, se eu vou distanciando, eu distancio da minha chama interna. E eu me desconecto de mim, né? E aí, eu acho que, assim, isso aqui está acontecendo, mas isso aqui não faz o menor sentido, quase que nem é meu, né? E aí eu vou criando ali outros mundos desconectados, porque o estar desconectado, tanto olhando para frente na ansiedade, quanto para trás na depressão, eu não estou conectado no aqui e agora, né? E muitas vezes o meu foco é no problema, né? O meu foco não é na flexibilidade, não é numa forma de divertida de encarar as coisas ou de encarar a vida, né? Então, essa conexão, ela é fundamental para que a gente crie raiz, né? No aqui e agora, e que a gente possa florescer, né, Ana? Passa a palavra para você, para a gente ir finalizando e finalizar com as perguntas, ok? Ana Cláudia, seu microfone. Desculpa. Ok. Vamos finalizando. Mas uma frase que eu escutei essa semana, que eu achei maravilhoso, né, para a gente falar um pouquinho dessa questão do que nós estamos muito acelerados ou nós estamos muito parados, é da gente pensar de ser ativamente calmo e calmamente ativo, né? Linda. Então, é uma realmente refletir e passar para vocês do que a gente falou um pouquinho hoje, né? E a gente deixa aberto aqui para alguém, caso queira comentar algo, caso queira expor e falar tanto do símbolo que a gente pediu para encontrar, para ver em casa. Algumas pessoas chegaram depois no grupo do WhatsApp, então acabaram que não receberam, mas se tiver algo que queira compartilhar com a gente está aqui nesse momento para escutar um pouquinho vocês, e se tiver alguma pergunta também. Ok? Eu vou finalizando. Ah, tá. Quem falou? Não, desculpa. Finalizar. Não, eu queria fazer um comentário e talvez ouvir um pouquinho, porque eu sou, sim, ansiosa
de diagnóstico, de medicação e etc. Mas a questão para mim é que quando eu deixo, por exemplo, de me juntar a meus amigos, de fazer alguma coisa prazerosa dentro daquilo que você falou, não é porque eu fico antecipando, pelo menos não é consciente, eu não percebo isso, né? Eu tenho simplesmente deixado de querer participar. Às vezes é uma coisa simples, tipo, meu filho fala assim, mãe, a minha esposa está fazendo uma feijoada, vem almoçar aqui. Eu já faço, ai, não quero. Aí eu falo, vou falar com meu marido, às vezes ele quer ir, aí eu fico até um pouco frustrada, porque eu não quero ir, eu não quero sair, eu não quero. É uma apatia, sabe? E que eu não estou muito acostumada com ela. Porque eu não era uma pessoa assim. Eu estou assim, mas eu não era uma pessoa assim. E isso, assim, eu não sei se isso está relacionado com ansiedade, por que é que está assim, eu sinceramente não sei. Eu queria Sim, ouvir um sim. pouquinho. Uhum. Mônica? Então, Mônica, a questão, né, da apatia, e que eu falo assim, a ansiedade e a depressão, ou os estados, né, que eu falo depressão não, né, no sentido assim, de um estado mais para baixo, né, elas são dois lados de uma mesma moeda, né, dificilmente uma coisa não está ligada à outra, né, até pela própria, porque talvez você ainda não tenha, e pode ser que você comece a prestar mais atenção, né? No sentido assim, o que me incomoda de estar lá, né? Que é essa questão do se ouvir, né? Que é muito importante, porque assim, a impressão que me deu a hora que eu te ouvi já vem uma negativa. Não é que existiu os pensamentos antes, né? Já existiu aquela negativa, ai, não vou, né? Então, assim, não vou. O que é o incômodo? É isso que é a questão do começar a se ouvir mais, né? Porque muitas vezes o ouvir ele vem daqui, não vou. Mas o que é que eu trago aqui, né? De determinada situação, ou se é em todos os lugares, né? Se tem a ver com o que você disse, com o prazer, aí a gente precisa olhar isso mais de perto, é claro, né? Mas em determinadas situações, tentar se entender melhor, né? De ouvir assim, o que essa negativa está trazendo para mim, né? Se é um impedimento, se é um desânimo, né? Eu falo da nome, muitas vezes é muito difícil, a gente tem que ficar tentando ali. É desânimo? É apatia? Não estou me sentindo com uma autoestima legal para estar no meio das pessoas? O se ouvir é isso, a gente tenta, e aí a hora que assim, muitas vezes chega algo que fala assim, é isso, né? Então, aí é isso que eu preciso trabalhar em mim. Porque não pode ser, é uma coisa genérica, não vou em lugar nenhum. Tem algo, né, tentando te dizer a respeito de si mesma com isso também. Né? Não sei se eu fui clara, Mônica, se te ajudei na resposta. Não foi sim, foi clara sim, e à medida que você foi falando, eu fui já pensando aqui, né, realmente da dificuldade da gente denominar, né, colocar o nome do que a gente está sentindo e tentar enxergar isso de antes, né, porque eu realmente não consigo. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Eu, no primeiro momento, eu não estava conseguindo entender essa sensação, né, esse desconforto de querer fazer alguma coisa, que para mim, exatamente, né, muitas vezes poderia ser muito prazerosa e eu também não quero fazer. E, né, por que eu não quero? Né? Isso é importante, eu tenho que começar a prestar atenção nisso um pouquinho mais. E sem querer monopolizar a conversa, uma outra coisa que eu fico pensando, às vezes, é de inércia, né? Da dificuldade que tem de sair do lugar, de fazer as coisas.
Isso era outra coisa que eu queria ouvir, mas que não é nem assim, não é nem de ir para algum lugar, não, é de tomar uma atitude. Eu sei que eu tenho que tomar essa atitude, eu sei que isso vai ser bom para mim, eu sei fazer, mas eu não consigo dar aquele passo que a gente precisa dar, sabe? Não consegue botar o pé para frente e falar, eu vou, agora eu vou. E são coisas assim que de experiências anteriores não era nem difícil, eu sabia que era só começar, né? Mas aí eu já não consigo mais, não sei explicar. Ótimo, quando a gente pensa nessa questão, né, foi até legal você falar da inércia, que eu ia complementar um pouquinho o que a Ana Flávia falou, e dentro da sua pergunta anterior, que é com relação ao movimento mesmo, né? É o movimento, tanto do movimento do corpo, porque muitas das vezes quando a gente escuta esse movimento, o que pode acontecer? Será que eu não estou levando esse corpo a uma exaustão? Uma exaustão, muitas das vezes, de cansaço físico, de não estar dando tempo de descanso para ele, porque ele precisa do movimento, como eu disse anteriormente, da ansiedade, mas ele precisa também do descanso desde a questão do sono, do descanso desde a questão da mente, de fazer algo produtivo, algo que a gente goste, porque às vezes a gente leva ele numa exaustão, num movimento tão grande, que aí quando a gente precisa tomar uma atitude, tomar algo para se movimentar, ele não consegue ir, porque ele está parado. E ele está parado porque ele já está cheio. E aí, quando a gente pensa nesse processo, como que o movimento é super importante? E aí, eu acho que vai ser algo que tem muito interessante que a gente tem para trazer para vocês com relação a um texto, né, Ana, sobre o movimento e sobre o corpo, que eu acho que seria um momento legal até para a gente ler ele, para que a gente possa, às vezes, fazer mais sentido para vocês. Ah, legal. Isso eu me interessei. Pode ser sim, pode ser alguma coisa relacionada a estar exausto. Essa questão, Mônica, sim, a gente tem que levantar questões, né? Não são coisas assim, porque eu falo, questões existenciais nunca são fáceis e nunca são de respostas fáceis, né? Uhum. A gente tem um longo caminho para dentro, né? É um longo caminho. E as perguntas, elas são muito importantes, né? O que né, até o próprio nome, né, do grupo, né? O que me prende, o que me leva, né? Então nós temos aí às vezes questões de insegurança, né? Indecisões ou tem várias coisas que podem estar ligadas, porque igual você disse, podem ser assim questões que tenham soluções simples, mas a maior dificuldade é em dar o primeiro passo, né? É o romper a barreira, né? É esse romper. Se romper, fica muito mais fácil, né? Mas como dar esse primeiro passo de uma certa, o que você trouxe, né? Assim, de uma apatia, porque a apatia, para mim, quando eu escuto um tanto faz, né? Quando uma pessoa está apática, muitas vezes ela está num modo assim, para mim tanto faz, né? Então, até se conectar com a importância, né? E o conectar é isso. O quão importante isso é para mim? O quão importante isso é para a minha vida, né? Uhum. E até o próximo tópico que nós vamos fazer do grupo, nós vamos falar de propósito de vida, que aí nós vamos trazer várias questões nesse sentido, mas, assim, é o se apropriar do desejo, né? É muito importante, porque muitas vezes é assim, eu quero, mas não sei se eu desejo, mas não sei se eu quero, né? O se apropriar do desejo é isso, né? Vem cá que você é meu, né? E a gente muitas vezes precisa ir com força, né? Para cima daquilo que a gente deseja na nossa vida, porque se eu vou apático, tanto faz, né? Faz sentido. E eu vou gostar dessa próxima. Nem sei se é a próxima, né? Mas a futura que vocês estão planejando aí vai ter muito a ver assim, com o que eu estou passando. Apareceu. Achei. Oi, Delmara, boa noite. Boa noite. Bom, eu já sou cliente da Ana Cláudia já há um bom tempo, né, Ana Cláudia? Com a dorzinha aqui, dorzinha ali, né?
e faço essa pesquisa constante de onde vem. Racionalmente, a gente já sabe muito bem, né? Pela razão, a gente sabe direitinho de onde que vem. O difícil é achar o botão do off, né? Como é difícil. Eu vou ver se eu consigo usar essa simbologia que você usou aí da conexão para frente e para trás, amarrar um balãozinho aqui na minha cabeça, assim, para ver se eu fico mais no presente. Para ver se o corpo sofre menos, né? Com a cabeça que às vezes não para de pensar em algo que às vezes nem te pertence. Exatamente. O que é pior, às vezes nem me pertence. Nem pertence, né? Não é verdade. Mas valeu, foi muito bom. Essa é uma boa reflexão, né? No sentido do que muitas vezes a gente carrega histórias que não são nossas. Uhum. Dolores também levantou a mão. Prestígio tê-la aqui. Ok. Ok. Aí. Então, boa noite, querida. Boa noite, que bom estar com vocês, com essa conexão, né? Então, eu só pedi a palavra mesmo para falar assim, como que é importante, né, nos conectarmos emocionalmente com o nosso corpo. Então, eu vejo assim, né, vocês falam do mar e do porto, eu fiquei tão encantada com essa provocação, né, suas, porque assim, realmente o porto nos sugere uma coisa que é importante, mas que é muito parado, né? E o mar é puro movimento. Então, o movimento é vida. Se o nosso corpo vai perdendo movimento, eu acho que a gente precisa compreender que nós estamos perdendo vida, nós estamos adoecendo. E não tem jeito de cuidar do corpo não cuidando das nossas emoções, da nossa mente. Então, é muito curioso, né? Às vezes a medicina, ela estabelece, às vezes, alguns parâmetros, né, de saúde e doença, que condiciona a gente a ficar muito mais parado do que em movimento. Então, se eu tenho uma dor, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer isso. E, na verdade, a gente precisa integrar, né, movimento para que a gente possa manter uma vida mais estável, mais segura. Então, fluir, gostei, Ana Flávia, quando você fala do imaginário, sabe? Fluir no sentido assim de você deixar que você não crie aquilo que é o seu não, mas que você crie as suas oportunidades de vida para você dizer o sim. Né? Então, movimento é vida, estabilidade pode levar à inércia. E, por incrível que pareça, a gente quer estabilidade sempre. Né? Então, a estabilidade é o pior, vamos dizer assim, desejo. Né? Quero ser estável. Felizmente, esse mal eu não tenho. Né? Eu quero estar em constante possibilidades. E quando o corpo dá sinais, como né, eu passei dando muito essa coisa, né, de não querer de maneira nenhuma perder o movimento, né, a gente acaba entendendo que não dá para desconectar. Então, hoje, assim, né, o meu psiquismo, minhas emoções são tão importantes quanto o meu corpo. Né? Eu sou colega da Ana Flávia e paciente da Ana Cláudia. Né? E aí a gente faz muitas trocas nesse sentido, isso que é um prazer enorme eu estar com vocês, né? Porque a gente sabe o prazer quanto é todo que... nosso. Pois é. E, então, essa nossa provocação... sábia Dolores. Obrigada, Ana Flávia. Porque, assim, na verdade, né, assim, se a gente almeja um porto seguro, pode desconfiar. É muito melhor a gente almejar o mar, fazer o movimento do mar. Se o corpo está parado, é sinal de adoecimento. Só isso que eu queria falar. Porque eu vivencio isso e fico feliz da minha vida de poder fazer tudo para continuar em movimento. Amém. Né? É isso Amém. que eu queria falar para vocês. Que delícia. Beijos. Beijos. Tá bom demais estar aqui e poder trocar um pouquinho com vocês. Beijo. Beijo. Mais alguém? Se mais alguém quiser levantar a mão, falar no chat, nossa oportunidade para a gente ir finalizando. Vamos lá, Ana, finalizar.
Vamos. Então, nós vamos finalizar e nós escolhemos, né, Ana, uma passagem do profeta que ele fala sobre a dor, né? Uma passagem linda que a gente vai trazer aqui como um presente para vocês, para a gente finalizar a nossa noite. Sobre a dor. Uma mulher pediu, fale sobre a dor. Precisa se romper para que seu coração se revele ao sol? Vocês devem conhecer a sua dor. E se pudessem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida, sua dor não seria menos surpreendente que a sua alegria. E aceitariam as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos, e as observariam serenos pelo inverno de seu luto. Muito da dor que sentem vem de sua própria escolha. É a poção amarga com que o remédio que há em vocês cura a parte que adoeceu. Confiem no médico, portanto, e bebam de seu remédio com tranquilidade e em silêncio, pois sua mão, embora rígida e ríspida, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele oferece, embora lhe queime os lábios, foi feita do barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Gratidão. Muito bom, lindo texto, como que fala Muito bonito, muito bonito. Maravilhoso. Pessoal, está na nossa hora, a gente tem programado nossos encontros para ser nesse momento de 1 hora, até passamos um pouquinho mais, mas gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, de ter tirado esse tempinho para vocês estarem aqui conosco e com vocês mesmos, né, que eu acho que esse é o famoso despertar, para que possa se conectar mesmo, como a Mônica falou aqui no nosso chat, como que é fantástico, né? Poder conversar livremente, ter essa possibilidade. E é algo que eu e a Ana Flávia vamos fazer realmente de coração, que é algo que a gente possa compartilhar com vocês nossas experiências, nossas peças fluem, assim, que vocês possam compartilhar, né? Possam aproveitar e usufruir, porque realmente é algo que pode ser um propósito de vida, né? Então, por isso, desse nosso próximo tema que a gente vai ter, desse nosso próximo encontro, que em breve a gente manda orientações e manda para vocês lá no grupo, ok? Beijo grande, obrigada por todo mundo aí, boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Abri meu áudio, minha imagem, mas eu estou no escuro. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada. Ah.